Olá a todos, vamos continuar a análise desse grandiosíssimo livro do professor Paulo Nader, a introdução ao estudo do direito, um livro que normalmente é recomendado aos alunos no início da faculdade de direito, mas que todos nós só temos de fato a noção da importância desse livro depois que já concluímos a faculdade ou até depois de fazermos pós-graduação. E foi o que aconteceu comigo, acredito que aconteça também com muitos de vocês, já que no começo da faculdade é uma quantidade muito grande de informações que a gente recebe. Na primeira aula sobre esse tema, nós falamos sobre a primeira parte aqui do próprio livro do professor, que fala do estudo do direito. E aí abordamos os sistemas de ideias gerais e as disciplinas jurídicas. Hoje, nós vamos falar dessa segunda parte, a dimensão sociológica do direito, em que ele divide nesses 4 capítulos. Na verdade, não são bem capítulos, que tem partes inferiores no livro dele, mas podemos chamar de capítulos, em que ele divide essa parte da dimensão sociológica. Só fazendo um adendo, como eu já falei na primeira aula da análise desse livro, eu não tenho o intuito de esgotar aqui, até porque seria muita presunção minha esgotar, ainda que fossem milhares de aulas, o conhecimento de um professor tão bem quisto e com conhecimento tão vasto dentro do mundo jurídico. A ideia é, de fato, apresentar o livro a vocês e, quem sabe, conseguir fazer gerar aí na mente de alguém que esteja com interesse de ler o livro, a vontade de lê-lo por inteiro, que de fato quem assim estiver fazendo terá a grata surpresa de um conhecimento extremamente vasto. Sem mais delongas, vamos aqui ao livro, a parte segunda do livro do professor Paulo Nader, que vai falar da dimensão sociológica do direito. Capítulo 3, o direito como processo de adaptação social. E aí, na primeira parte desse capítulo, ele fala do fenômeno da adaptação humana. Paulo Nader ele vai falar que o ser humano, para alcançar objetivos na vida, ele precisa realizar 2 esforços. Um é a submissão às leis da natureza. O segundo esforço é a construção de seu mundo cultural. Então, um desses esforços é o adaptativo ao meio natural em que se vive. O segundo é a construção de seu próprio mundo cultural, de o que a gente vai construir a partir da adaptação já às leis da natureza. E o ser humano alcança esses esforços por meio de dois tipos de adaptação, que o Paulo Nader vai chamar uma adaptação de interna e outra de externa. Na adaptação interna, seria aquela adaptação dos próprios órgãos do corpo. Ela é comum a todos os seres em escala animal e vegetal, ou seja, a todo ser, toda ideia de vida. É uma adaptação orgânica, ela é essencialmente teleológica, ou seja, é buscar um sentido num meio no qual se está. Um sentido de sobrevivência, basicamente falando. É a forma de o corpo conservar a sua unidade, se curar de doenças, manter-se vivo apesar da fragilidade do todo. Então essa é uma das adaptações que o Paulo Nader diz que o ser humano alcança nesses esforços. A segunda é a adaptação externa. A adaptação externa é o esforço para gerar recursos que são indispensáveis à vida do ser humano, pois que o uso do esforço e da inteligência são essenciais. A vida em sociedade, então, está diretamente ligada a esse processo de adaptação humana. Então veja que ele cria 2 ambientes, um interno e o outro externo, no qual o ser humano vai se adaptando. Direito e adaptação. Como colocações prévias, o professor Paulo Nader ele vai salientar que há um duplo sentido. O direito é elaborado como um processo de adaptação social. O povo precisa adaptar seu comportamento conforme os padrões estabelecidos pelo direito. Então veja que esse é o duplo sentido. Nós temos a sociedade e o direito. E segundo o professor Paulo Nader coloca, o direito é
é um processo, né, ele é elaborado como adaptação da sociedade, ou seja, ele acaba sendo posterior à sociedade. No entanto, o povo ele tem que adaptar o seu comportamento de acordo com os padrões que são estabelecidos pelo direito. Daí a ideia de sentido dúplice, né, ou duplo sentido. O direito ele deve ser, segundo a visão do Paulo Nader, uma expressão da vontade social. E eu acho que aqui repousa uma importante consideração que nós podemos fazer, que ele vai falar mais à frente no livro dele, o quanto que é importante essa ligação entre o direito e expressar a vontade da sociedade. Isso tem muito a ver com a ideia de leis que são legítimas, efetivamente falando, leis que são efetivas, e uma lei que pode ser inócua ou não. Deve haver ali um ajuste bem fino entre o direito e a vontade social. A legislação com valores positivos que a sociedade estima. Aqui ele até usa essa terminologia, né, de que o direito ele é inócuo se a sociedade não acatar os valores fundamentais do bem comum. E faz uma análise breve da questão do direito natural. Que o direito natural seria uma ordem de justiça criada pela natureza. Por não ser criado pelo ser humano, ele não pode ser admitido como processo de adaptação social. Já que o processo de adaptação social, né, ou o direito positivo, é que deve estar baseado em princípios extraídos do direito natural. Basicamente a ideia é o seguinte, nós temos o direito natural, e aí nós temos os princípios desse direito natural. Para o professor Paulo Nader, o direito positivo, ou seja, a ordem jurídica vigente, ele pega parte da sua fundamentação nesses princípios. O direito natural ele não cria regras diretamente, exatamente porque ele não é admitido como um processo de adaptação social. E ele não é processo de adaptação social porque é uma ordem de justiça que é criada pela natureza. E aí a gente pode remontar muito àquela ideia do justnaturalismo. O que significa direito natural? Eu tenho uma visão que é um pouco crítica a essa análise que fazem do direito natural, porque o que é um direito natural? Se nós formos fundamentar que o direito natural, por exemplo, é a ideia de vida, de morte, que é a ideia, por exemplo, de ocorrências naturais, isso não é direito. Isso são leis da natureza, são leis da física, leis da biologia, da química e por assim vai. Se nós formos entender, por exemplo, o direito natural como direitos que nós acreditamos que vêm da natureza, então, por exemplo, o direito à vida, ele é um direito natural, é muito difícil chegarmos a uma conclusão, porque dependendo da cultura, a ruptura do direito à vida vai ser mais fácil ou menos fácil, dependendo da situação. Perceba que até hoje são várias as situações que envolvem o direito à eutanásia, o direito ao aborto. São várias situações que envolvem o direito à vida e que nós não temos uma ideia explícita da natureza sobre o que pode e o que não pode. Então eu tenho uma ideia muito crítica sobre quando se aborda direito natural, que eu acredito que o direito natural está muito associado normalmente a uma ideia de cultura. E aí a cultura, englobando diversas facetas da sociedade, como religião, ela vai acabar englobando aspectos de uma sociedade em específico, que não quer dizer que seja algo natural, como de uma natureza única, ou uma regra que valha para o planeta como um todo. Mas essa é uma reflexão que eu faço e que eu deixo para você pensar aí também. Quais são as bases do direito natural? O que seria um direito universalmente imposto? Então, o direito como processo de adaptação social. Necessidade de criação de um organismo responsável pela instrumentalização dos valores exigidos para o atingimento da paz, da ordem e do bem comum. O direito ele acaba sendo a parte que é recebedora dessa incumbência. Ou seja, a sociedade se reúne e é necessário criar um órgão que vai ser responsável por criar, por codificar, ou como o professor Paulo Nader trouxe, por instrumentalizar esses valores. E aí o direito acaba surgindo como uma ciência recebedora dessa incumbência. E aí o direito
ele acaba sendo resultado da carência da coletividade. É uma necessidade que a coletividade tem de instrumentalizar um órgão para busca de seus próprios anseios. A necessidade do refazimento do direito diante da mobilidade social. A sociedade ela é muito fluida, a sociedade ela evolui, ela muda com muita facilidade. Os valores que existem, por exemplo, numa década, na década seguinte já são totalmente diferentes. Então o direito ele precisa sempre se refazer. Ao direito não basta o ser, ele precisa ser atuante, ele precisa ser atualizado. Porque a ideia do ser é uma ideia estática que nada tem a ver com o direito. O direito não é estático. Percebam quantas leis que nós já tivemos no passado, que hoje são vistas como retrógradas, ou leis até que criam uma espécie de discriminação indireta. O direito ele precisa, então, evoluir. A adaptação, o processo de adaptação social do direito ele está diretamente relacionado a essa necessidade de ser atuante e de ser atualizado. Ele nasce da vida social, ele se transforma com a vida social e ele deve se adaptar à vida social. Aqui mais uma vez aquela ideia, aquele esqueminha que nós fizemos mais acima, de uma ligação direta, sociedade e direito, um influenciando o outro. Como a mobilidade social é ampla, o direito deve ser casuístico na escolha de quais comportamentos adotar. Essa parte é interessante. O Paulo Nader ele dedica um espaço um pouquinho maior no livro para falar sobre isso, porque o direito ele tem que se importar com coisas bem específicas. Quanto mais amplo e quanto mais genérico ele for, menos efetivo ele será. Como o direito surge de uma necessidade social, ele tem que se atentar para essa necessidade. Ele precisa ser casuístico nesse sentido. Ele deve regrar a conduta social, com vistas à segurança e justiça. Nesse ponto, ele não busca aperfeiçoar o homem, isso é importante. Essa meta, o aperfeiçoamento do ser humano, pertence à moral. E lá na frente, o Paulo Nader vai tecer diferenças entre direito e moral, e isso vai ficar bem mais claro de se compreender. A adaptação das ações humanas ao direito. O processo de sociedade criar o direito e se submeter aos seus efeitos. Dois processos. Inicia com a assimilação e a posterior adequação de atitudes. Desse modo, é necessário que a lei possua comandos para ganhar efetividade. É uma ideia de coerção. Se a lei for apenas algo escrito no papel, sem instrumentalidade alguma, ela não terá coerção e será inócua. A pura criação do direito, por si só, não gera as condições favoráveis à sua implementação. Sociedade e direito, a sociabilidade humana. O Paulo Nader ele vai salientar o caráter gregário da natureza humana. E aí ele cita Santo Tomás de Aquino, numa percepção que Santo Tomás teve sobre 3 hipóteses da vida humana fora da sociedade. O Santo Tomás de Aquino acredita que há apenas 3 situações nas quais ele acabou resumindo o ser humano vivendo fora da sociedade. A primeira que ele chama de mala fortuna, ou má sorte, que são casos acidentais ligados ao infortúnio, desastres, enfim. Seria a situação de um náufrago, por exemplo. A segunda, a corruptio naturae, que é um caso de alienação mental. Pessoa que acaba indo viver distante de seus semelhantes. E aqui a gente pode acrescentar também, não só uma ideia de transtornos graves, como a corrupção própria do ser humano. Corrupção de certos valores que tornem ele inviável de viver próximo a seus semelhantes, como alguém que acaba tendo que ser recluso por conta de alguma transgressão. E a terceira, a excelência naturae, que é um caso de alta espiritualidade, de quem decide isolar-se da sociedade. Pode ser o caso de um ermitão, ou alguém que tem alguma ideologia de vida, ou alguma crença filosófica que faça com que a pessoa tenha que se isolar da sociedade. Chega-se à conclusão, então, de que é na sociedade que o homem encontra o complemento necessário para o desenvolvimento de suas faculdades. É bem a ideia de salientar esse caráter gregário. Estado de natureza.
o Paulo Nader ele vai criticar esse conceito, dado por alguns teóricos. A gente vê isso muito nos teóricos contratualistas. A gente vai ver isso em Rousseau, a gente vai ver isso em Locke, em vários ali autores que acreditavam que antes do que era chamado de contrato social, eu já fiz aulas aqui abordando exatamente essa temática, mas antes de fazermos o contrato social, que hoje poderia ser considerado a Constituição ou o ordenamento jurídico como um todo, antes o ser humano viveria nesse estado de natureza. E até o estado de natureza que vai levar, por exemplo, Thomas Hobbes a falar aquela célebre frase do o homem é o lobo do homem. Porque no estado de natureza é a lei de todos contra todos. E aí o ser humano ele abdicaria um tanto de sua liberdade para assinar esse contrato social. E aí esse contrato social seria a submissão às regras. Uma coisa interessante de se analisar é que muitos autores eles vão sopesar o quanto de liberdade que a gente abdica para assinar o contrato social. Então você vai ter, por exemplo, autores como Rousseau que vão acreditar que há uma abdicação quase que completa, e a gente vai ter autores como Locke, que vai acreditar que existe ali um direito de resistência, que você pode se insurgir contra o Estado quando ele estiver limitando as suas liberdades mais básicas. Mas, de um ou de outro modo, o Paulo Nader ele critica esse conceito, que ele acredita que esse conceito de estado de natureza ele é quase que um tubo de ensaio. Ele alude que não tem como ser humano viver isoladamente. Então, esse estudo para ele serve apenas para fins científicos. Algo utópico. Utópico não no sentido de desejo de busca, mas algo que não existe numa realidade concreta. Né? Não é como imaginar uma tribo que viva totalmente à parte do que a gente chama de progresso e em que em algum momento ela abdica daquilo para a assinatura de um contrato. E eu faço minhas as palavras de Paulo Nader no sentido de que é muito complicado associar em que ponto é criado esse contrato social. Porque ainda que esse contrato social seja considerado um ordenamento jurídico, mas quantos de nós tivemos efetiva participação, por exemplo, na Constituinte da Constituição de 1988? Então, que liberdade nós tivemos até para escolhermos abrir mão da nossa liberdade em prol de uma vida em sociedade? Então é por isso que o Paulo Nader ele já destaca de antemão que o ser humano ele vive naturalmente em sociedade. Então não existe um estado natural ou um estado de natureza anterior. Isso seria apenas um argumento, uma analogia para fins científicos, como um tubo de ensaio. Formas de interação social e a ação do direito. A interação social é um processo de mútua influência. É uma relação entre o ego e o alter, que a gente normalmente fala ego e alter ego, né? É o eu e o outro. E as formas de interação social é muito interessante. O Paulo Nader ele coloca ocorrendo de três formas. Uma é a cooperação, a outra é a competição e a terceira é o conflito. E é interessante essas três formas de interação, que o Paulo Nader depois vai falar como que o direito influencia, como que ele é usado nessas três formas. Pela cooperação, os seres, né, as pessoas estão movidas por um objetivo igual. A cooperação ela então é uma interação direta e positiva. É direta porque eles têm uma ligação ali direta um com o outro e buscam a mesma coisa, então ela é positiva. Já a competição, ela ocorre no meio de uma disputa, de uma concorrência. Eu cito sempre como exemplo, quando eu vou falar disso, a ideia, por exemplo, de um concurso. E aqui seria basicamente a ideia de um trabalho em equipe. É claro que a gente pode espelhar essas formas de interação social para praticamente tudo que acontece na sociedade. E aí vocês vão encontrar sempre a utilização de uma ou de outra forma. Às vezes, em alguns casos, até a utilização de mais de uma forma.
Pela competição, uma parte vai visar a exclusão da outra. Ela quer se sobrepor à outra. A característica de sociedades modernas em que cada grupo busca os melhores trunfos. A interação é indireta e positiva. É positiva porque sempre é buscado uma melhora e, de certa forma, até um senso de especialidade, um senso de excelência. E ela é indireta porque não há uma cooperação, não há um trabalho efetivamente direto, grupal. E a terceira seria o conflito. O conflito é aquela última ratio, é o último ponto. O diálogo não é usado mais como solução. Há uma oposição nítida de interesses que não são conciliados por normas sociais, o uso de luta moral ou física, ou também a mediação pela justiça. Aqui uma ideia de solução heterônoma. A interação é direta, porque os seres estão em contato direto, e negativa. Negativa porque normalmente não se atinge uma melhora, muito pelo contrário. E aí o solidarismo social. Ele vai falar um pouquinho mais aqui embaixo sobre a ação do direito nessas formas de interação social. No solidarismo social, os membros do grupo conjugam esforços em prol de um bem comum. A solidariedade ela pode ser mecânica ou orgânica. Ela é mecânica quando há uma coordenação de trabalho, um esforço conjugado para o mesmo fim. E ela é orgânica quando há uma divisão de trabalho, uma racionalização de tarefas. Normalmente, a solidariedade orgânica consegue ser superior à mecânica, já que esse senso de divisão ele vai gerar também uma ideia de especialidade. E a ação do direito nisso tudo? Na cooperação, que é aquela primeira que nós vimos, ela vai tornar possível os nexos sociais. Um exemplo de cooperação que a gente pode estabelecer, eu falei lá um trabalho em equipe, mas vamos ver um exemplo de cooperação em que o direito torna possível os nexos sociais. É o casamento. Na competição, o direito vai disciplinar a interação social estabelecendo os limites necessários ao equilíbrio e justiça. A ideia, por exemplo, das regras para um concurso público. E no conflito, o direito vai atuar de duas formas. Na primeira, de forma preventiva, ele vai evitar a desinteligência. É o direito que precisa ser exato, as normas precisam ser claras, simples, concisas. E concretamente, em um momento ulterior, vai apresentar a solução de acordo com a natureza do caso. O silogismo da sociabilidade expresso nesse brocado latino, que é o ubi homo, ibi societas ibi jus, ergo ubi homo, ibi jus. Basicamente, onde há o homem, há a sociedade, onde há a sociedade, há o direito, logo, onde há o homem, há o direito. Onde há o homem, já vai direto para direito. Sociedade sem direito seria uma sociedade anárquica. O direito como a coluna que sustenta a sociedade. Agora, a mútua dependência entre direito e sociedade. Fato social e direito. Direito estabelecido, a imagem da sociedade, ele é reflexo de fatos sociais. O que são fatos sociais? Fatos sociais são criações históricas do povo, reflexo de costumes, tradições, sentimentos, cultura. A elaboração deles sempre é lenta, ela é espontânea, ela é imperceptível. Eles não representam as matrizes do direito, mas eles exercem importante influência, esses fatos sociais. Então, a ligação de fato social e direito não é uma relação de dependência, mas é uma relação de influência. E qual que é o papel do legislador? O Paulo Nader ele vai comparar o legislador a um sismógrafo. O sismógrafo é um aparelho que detecta vibrações das placas tectônicas, é aquele aparelhinho que detecta, por exemplo, os famigerados terremotos. E o legislador, segundo o Paulo Nader, assim como o sismógrafo, ele tem que estar atento a qualquer alteração na sociedade, para, vindo uma alteração, ele adaptar a norma àquela nova realidade. Então há uma necessidade de se atentar a essa vontade coletiva, fazer esse transporte da vontade
a codificação, análise de fatores históricos, naturais e científicos também. O legislador ele tem que estar atento para uma tendência global também de aculturação. Essa parte é interessante, porque o Paulo Nader ele salienta isso em algumas linhas, que é a ideia de que a mudança do direito ela não significa, ainda mais no processo de globalização que todos nós vivemos, de que as culturas vão acabar. É como eu aprendi com o professor Daniel Amorim, você tem a igualdade, mas o oposto da igualdade não é a diferença. A igualdade ela preconiza a manutenção saudável das diferenças. Então, o Paulo Nader salienta, tem que estar atento para uma tendência global de aculturação. A aculturação ela não é interessante. Nós precisamos manter e reforçar as culturas. E abertura para um modelo de universalidade de direito, que não significa aculturação. Hoje nós percebemos há um processo de transconstitucionalização a países, por exemplo, na Europa, em que, por conta de uniões comerciais com outros países, eu não digo nem uniões apenas comerciais, porque a União Europeia é muito mais do que isso, mas esses países acabam submetendo as suas jurisdições, a sua soberania, de certa forma, a algumas normas que são criadas por esse grupo, por esse conjunto de países, por essa união de estados. Então, há um reflexo direto, né, dessa universalidade do direito, que não quer dizer aculturação, mas um direito cada vez mais universal. Instrumentos de controle social. Paulo Nader vai atentar que o direito não é o único instrumento de controle social. Há outros instrumentos, moral, religião, regras e o trato social. Ele vai até explicitar um pouco alguns desses mais na frente. O direito ele vai diferenciar dos outros instrumentos porque ele existe a coação, a força a seu serviço. Deve ser demarcado o território do ius, né, do direito. O direito deve ser meio de libertação, que é diferente de ser um instrumento de opressão. É claro que, dependendo do caso, é como se houvesse ali um ajuste bem fino, uma sintonia bem fina de ajuste, que, mal utilizada, acaba virando, em vez de um meio de libertação, gerar um instrumento de opressão. Normas éticas e normas técnicas. Além de se subordinar às leis da natureza, o direito deve se orientar por normas técnicas. Essas normas elas vão determinar normas técnicas e éticas, né? Aqui ficou faltando. E éticas. As normas éticas são aquelas que determinam o agir social. Já as técnicas, elas vão indicar as fórmulas do agir, a instrumentalização, né? Os meios para o atingimento do resultado. Os avanços na área do direito eles devem ser acompanhados de suas correspondências normas técnicas. Isso tem muito a ver com aquilo que nós falamos ali em cima, sobre a ideia da necessidade de instrumentalização para não tornar a norma jurídica inócua, ou apenas uma folha de papel. E aí lembra que eu falei que ele falaria com maior ênfase de outros instrumentos de controle social? Então, o direito e religião, aspectos históricos. O Paulo Nader ele vai fazer uma introdução, uma análise da relação de direito e religião na história. Em muitas culturas, a legislação ela era trazida por uma divindade. Ele traz os exemplos do Monte Sinai e o Código de Hammurabi. Eram legislações que não eram apenas inspiradas por uma divindade, mas eram literalmente trazidas pela divindade, como o Monte Sinai, que teria sido a escrita pelo dedo de Deus nas pedras. E aí uma época em que o direito estava mergulhado na religião. Durante a Idade Média, por exemplo, havia os juízos de Deus, julgamentos em que se cria, né, que Deus acompanhava a melhor decisão. E a laicização do Estado ela vai ocorrer a partir do século XVII. O jurista Hugo Grossio ele formulava que o direito natural existiria ainda que não houvesse divindade ou que esta
não se preocupasse com assuntos humanos. E aí a gente cai naquela mesma discussão que eu trouxe mais acima sobre o direito natural. Convergência e peculiaridades. Apesar de trilharem caminhos distintos, a religião ela também vai definir esse caminho necessário para o bem, assim como o direito. Há uma convergência na busca por um sentido de justiça. É claro que esse sentido ele vai variar. O que é justiça para o direito vai ser diferente, em muitos casos, do que é justiça para a religião. Há diferenças como a ideia de que a religião não precisa de alteridade. Então a religião tem essa questão bem interessante. Ainda que um homem estivesse sozinho e sem necessidade de respeito ao direito, ele continuaria vinculado à religião. Então naquela ideia do que foi preconizado lá em cima na aula, Santo Tomás de Aquino, das situações extremas em que um ser humano fica fora da sociedade, e ele trouxe como a mala fortuna, a corruptio natura e a excelência natura, para o direito. Logo, um náufrago, por exemplo, não tem norma a respeitar. Mas na religião você não tem essa ideia de alteridade, essa ideia de ter uma outra pessoa, de se colocar no lugar do outro. No direito, você tem naturalmente isso e um náufrago não precisaria respeitar uma norma jurídica, mas para a religião não tem. Então, para a religião, ainda que um náufrago estivesse lá sozinho numa ilha, ele continuaria vinculado à religião e aos preceitos e às regras e dependendo até das próprias liturgias. A diferença, falamos de convergência, a diferença na ideia de que o direito ele vai buscar a segurança. Para a religião, essa é inatingível. E por que é inatingível? A religião, ela muitas vezes ela vai revelar a fraqueza e a insegurança do ser humano. A religião ela não vai buscar necessariamente a segurança, porque em muitos casos a religião vai expor esse lado mais fraco do ser humano e vai entender isso e aceitar de uma forma tranquila, já que muitas religiões acabam espelhando para o além-morte a concretização de todos os desejos, né? do recebimento do galardão, do recebimento do prêmio, enfim. O direito não, o direito quer a segurança aqui, que o direito não vai se ocupar com questões que fujam à ideia de natureza, de sociedade. Ele não incorpora esses elementos metafísicos, religiosos, enfim. Falamos da religião, agora falando da moral. Generalidades. A análise é necessária para apresentar os pontos de divergência e de convergência entre os dois. Direito e moral eles se complementam e eles se influenciam mutuamente. São conceitos que se distinguem, mas não se separam. E aí a noção da moral. O conteúdo da moral ele está diretamente associado à ideia de bem. Há uma divergência na Grécia Antiga. Surgem de um lado os estoicos, que vão acreditar o bem consistindo no desprendimento, na resignação, no suporte sereno do sofrimento. Então os estoicos eles aceitam as situações da forma que elas se apresentam. E aqueles seguidores da filosofia de Epicuro, o bem identificado com a ideia de prazer. Não um prazer desordenado, né? Mas um dentro de uma escala de importância. Isso aqui está muito ligado a uma ideia de não se resignar com a realidade, de buscar aquilo que te faz bem. Os sistemas éticos, ainda que modernos, eles acabam possuindo um pouco dessa influência aqui, desse antagonismo grego, às vezes estoico, às vezes Epicuro. Para Paulo Nader, bem é tudo aquilo que promove a pessoa de forma integral e integrada. Integral é a plena realização da pessoa. Integrada é o condicionamento a idêntico interesse do próximo, uma ideia mais gregária de ligação com o outro. E quais são os setores da moral na visão do Paulo Nader? É necessário perceber as distinções entre os vários setores da própria moral. Aí ele vai dividir a moral em moral natural e moral positiva. A moral natural é aquela que não é advinda da convenção humana. Consiste na ideia captada diretamente da natureza.
seria um espelhamento da própria ideia de direito natural, só que na moral. Não considera valores peculiares, mas noções permanentes. Não considera valores peculiares porque eles são próprios de culturas, né? A moral positiva, em contraste com a moral natural, ela é a subdivisão encabeçada por Heinrich Henkel, que vai dividir em moral autônoma, a noção de bem particular a cada indivíduo, uma consciência que é individual, a ética superior dos sistemas religiosos, que é uma noção do bem que as seitas consagram e transmitem a seus seguidores, e a moral social, que é o conjunto predominante que orienta a conduta de indivíduos em cada sociedade, em cada época. Então aqui nós temos inicialmente uma moral autônoma, que ela vem do indivíduo. Nessa moral autônoma é aquela ideia do indivíduo, é particular a ele. Essa ética superior dos sistemas religiosos, e sempre fazendo a menção de que essa é a subdivisão que é encabeçada por Heinrich Henkel. Ela basicamente seria a ideia de seguidores de uma determinada seita que recebem uma moral já constituída naquele preceito religioso. E a moral social é aquela que vem da sociedade. E ela vai variar de época para época. Então, esses seriam os 3 pontos da moral positiva. Então, um paralelo aqui entre moral e o direito. Grécia e Roma. Na Grécia, com o surgimento da filosofia, ou pelo menos essa filosofia que muitos falam, a filosofia ela surgiu na Grécia. A filosofia não surgiu só na Grécia porque o pensamento filosófico ele surgiu também na Ásia, ele surgiu em vários locais. É que a cultura grega foi a cultura que predominou e que acabou se difundindo para todo o globo. E nós temos um costume que eu considero danoso, de apenas considerarmos progresso ou orientação filosófica e científica aquilo que veio da Europa, da Grécia, de Roma. É uma visão que particularmente eu acho que é muito fraca, é muito pobre e muito de colonizado mesmo. De um povo que acredita que o bom é aquilo que deu origem a ele. Uma ideia de colônia eterna. Eu acho que a nossa mente tem que se expandir para outros mundos e considerar que a nossa cultura, a nossa evolução social, ela não pode se basear apenas na nossa origem direta, como se nós fôssemos o centro do universo, o que efetivamente não somos. Há uma multiplicidade de culturas pelo globo e de respostas diferentes e igualmente importantes para situações iguais que ocorrem em todos os lugares. Então, na Grécia, é o surgimento dessa filosofia do direito. Platão considerou a justiça como virtude. Aristóteles considerou esse aspecto social da justiça como o princípio de todas as virtudes. É um período especulativo e teórico. Já em Roma, um pouquinho depois, há a origem da ciência do direito, tal qual nós conhecemos. Formação do primeiro grande sistema jurídico, que foi o Corpus Juris Civilis, uma obra jurídica lá do século VI, que distinguiu conceitos jurídicos de moral, mas não fez essa distinção a contento. Uma definição de direito como arte do bom e do justo. Foi um período de índole pragmática. Ou seja, a gente foge àquela lógica da dialética socrática e entra num período romano mais pragmático, mais ligado até essa ideia religiosa que vai surgir um pouquinho depois e uma ideia que não admite tanto uma ampliação de diversas formas de entender o conhecimento. Esses são o paralelo entre a moral e o direito na Grécia e em Roma. Agora eu vou trazer os critérios de Tomásio, Kant e Fichte. Christian Thomasius. Muitos vão encontrar aí como Cristiano Tomásio. No próprio livro do Paulo Nader, ele se refere como Cristiano Tomásio. Eu não gosto de trazer o nome abrasileirado. Não gosto. É igual falar Martinho Lutero. Eu acredito que
quando a gente fala o nome ou escreve o nome da pessoa no original, a gente valoriza aquela pessoa e a sua cultura. Então, em vez de falar Martinho Lutero, fala Martin Luther. Porque fala Martinho Lutero, as pessoas nem associam que o sujeito nasceu na Alemanha. Mas enfim, o Christian Thomas ele foi um jurista e filósofo alemão, ali entre os séculos 17 e 18, e ele formulou um critério diferenciador entre direito e moral. Nesse livro, que é o Fundamenta Iuris Naturae et Gentium, de 1705, ele usou como critério diferenciador a divisão entre foro externo e foro interno. E o que seria isso na visão do Tomásios? Foro externo é a área de atuação do direito, foro interno é a área reservada à moral. Desse modo, o direito ele ocuparia apenas os aspectos exteriores do comportamento social. Ele não se preocupou, por exemplo, com elementos subjetivos da conduta. Ele não, o direito. O direito não se preocuparia com elementos subjetivos da conduta ou com problemas de consciência, já que esses problemas, por serem de foro interno, estariam ligados apenas à moral. A moral não se satisfaria com a boa intenção, mas com a prática do bem. Aí nós vamos ver na filosofia de Kant, que é um filósofo prussiano, que viveu ali no século XVIII, ele levou adiante essa concepção de Tomásios, mas ele falou da moral ligada ao respeito ao dever, o amor ao bem. É até a frase: haja de tal maneira que a máxima de teus atos possa valer como princípio de legislação universal, uma ideia de direito ligado à liberdade. Também em outra máxima. Procede de tal modo que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com o arbítrio dos demais, segundo uma lei universal de liberdade. Basicamente aquela ideia de que o seu direito termina quando o direito do outro começa. E a gente vai ver Johann Gottlieb Fichte fazendo uma diferenciação também. Ele foi um filósofo alemão, ali entre os séculos 18 e 19, que ele levou ao extremo essa lógica de Kant. Criou preceitos que levariam a um verdadeiro abismo entre direito e moral. O direito permitindo situações que a moral não aceitaria. Esse é um conceito que está muito atrelado a uma ideia não só do cristianismo católico, daquela Idade Média, mas que a gente vai ver com um pouquinho mais de força ali quando surgem as reformas protestantes e os pensamentos do próprio protestantismo, a ética protestante, por assim dizer. Modernos critérios de distinção. Paulo Nader ele vai falar de variados critérios para distinguir atualmente direito e moral. Distinções de ordem moral. Determinação do direito é a forma não concreta da moral. O direito como dimensão definida e a moral como diretiva geral, sem particularizações. Então essa seria uma forma de distinção. A bilateralidade do direito e a unilateralidade da moral. A bilateralidade no sentido de que as normas jurídicas elas possuem uma estrutura jurídico-atributiva. Ela apresenta deveres, mas ela apresenta direitos. Já a moral, ela teria uma estrutura apenas de deveres. No entanto, se for considerado o vínculo social, segundo o próprio Paulo Nader, assevera para autores como Miguel Reale, a divisão seria, o direito seria uma bilateralidade atributiva e a moral seria uma simples bilateralidade. Na verdade, são terminologias diferentes para se falar de deveres e direitos ou apenas de deveres. A exterioridade do direito e a interioridade da moral. Enquanto a moral ela se preocupa com a vida interior, julgando os atos exteriores apenas como um meio para a aferição da intencionalidade, o direito cuida das ações. Ele só vai se preocupar com ânimos quando necessário, como por exemplo no direito penal. Essa seria uma fórmula um pouquinho mais arrojada, um pouquinho mais alterada daquela fórmula de foro íntimo e foro externo do Christian Thomásios. Autonomia e heteronomia. Na moral, o querer é espontâneo. No direito, há uma sujeição ao querer alheio e social.
A adesão espontânea, no entanto, não descaracterizaria a heteronomia do direito. Então a moral é autônoma, porque é um querer espontâneo, e o direito é heterônomo. E ainda que você se submetesse ao direito por sua própria vontade, ainda que houvesse esse condão espontâneo nessa submissão, isso não descaracterizaria a heteronomia do direito, já que ele continua sendo um querer alheio que você, no caso, só chancela. Ou não, mas tem que segui-lo. Coercibilidade do direito e a incoercibilidade da moral. No direito, o Estado vai organizar forças para garantir o respeito aos preceitos. Na moral, ela é incoercível. Não quer dizer que ela não seja intimidatória, logicamente. Agora, distinções quanto ao conteúdo. A ordem do direito e o aperfeiçoamento da moral. O direito ele elege valores de convivência. A moral vai visar o aperfeiçoamento do ser humano. Aquilo que eu falei no começo, de que o direito ele não vai se ocupar em aperfeiçoar o ser humano. E isso cabe à moral. E aqui vem aquela teoria dos círculos e o mínimo ético, que são teorias muito interessantes. Primeiro, a gente pode falar o que o Paulo Nader traz no seu livro, a teoria dos círculos concêntricos. Certamente muitos de vocês vão lembrar de já ter ouvido falar disso, mas poucos talvez vão se lembrar do conteúdo. Essa teoria ela é de um filósofo inglês, Jeremy Bentham, que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Ela infere que a ordem jurídica está inclusa na ordem moral. Então nós temos aqui uma ordem que é o direito e outra ordem que é a moral. Por isso que os círculos são concêntricos. Um círculo está dentro do outro. A ordem moral ela é mais ampla que a ordem do direito. Há uma ideia de validade da norma, a norma está aqui, de acordo com a sua concordância com a moral. E aqui surgem outras classes de análise disso, que são o tomismo e o neotomismo, que é a visão ligada a Santo Tomás de Aquino. Então, pela teoria dos círculos concêntricos, o direito está aqui. E a moral ela é mais ampla do que ele. Logo, se o direito está dentro da moral, a gente tem que aferir a validade da norma de acordo com a concordância com a moral. Em outras palavras, uma norma jurídica que não concorde com a moral, ela não é válida. Ela não pode estar aqui dentro. Espera aí que eu pulei aqui. Pronto. Teoria dos círculos secantes. É de um jurista da Suíça, Claude Pasquier, século XX. Vai dizer que o direito e moral são autônomos, mas eles possuem uma faixa em comum. Então, voltando àquela ideia do círculo, nós teríamos o direito aqui e a moral aqui. Essa é a faixa em comum. Por isso que eles são círculos secantes, eles se encontram em algum momento. Exemplos de faixas. Há um setor comum, que é o setor que pertence aos dois. Então, um exemplo que pode ser dado aqui é a assistência dos filhos aos pais necessitados. Percebam que quando se fala em pensão alimentícia, e há essa possibilidade da pensão alimentícia em vez de ser do pai para o filho, mas o filho ter que prover os pais quando são necessitados, e claro, quando houver aquele binômio, necessidade e possibilidade, perceba que ninguém vai discordar disso num campo da moral, de que isso não é para atingir o bem. Então, essa assistência dos filhos aos pais necessitados, ela pertence tanto ao campo do direito quanto ao campo da moral. Por isso ela está no setor comum. Setor independente. Aqui tem dois exemplos. No caso da moral, um exemplo seria a gratidão a um benfeitor. Isso é um valor apenas de natureza moral, não há nada do direito ali. Então, esse valor ele estaria nesse campo. Ou, por exemplo, a divisão de competência estadual ou federal. Lógico que uma norma nesse sentido, tão instrumental, ela pertence apenas ao direito, não há nada de valor moral ligado a ela. E aí nós temos a visão kelseniana. Então aqui as visões dos círculos. Na visão de Hans Kelsen, jurista do século XX, deixa eu colocar amarelinho aqui. Na visão de Kelsen, ele acreditava que havia uma total independência entre direito e moral.
Então o direito está aqui e a moral está aqui. Não há um ponto de contato entre eles. Na visão dos círculos, eles seriam círculos que não se tocam. A gente tem que entender que o Hans Kelsen, ele é aquele autor que, quando nas aulas aqui que eu abordei o tema do constitucionalismo e a visão do que é a Constituição para o Hans Kelsen, o Kelsen é aquele sujeito que ele elabora toda a sua teoria com base num direito que não seria influenciado por nada, uma visão estritamente jurídica. E para muitos é exatamente na parte em que ele é mais forte, a parte em que ele mais peca na sua teoria. É o Kelsen, por exemplo, que vai fazer aquela pirâmide, colocando a Constituição lá no começo, dizendo que a Constituição vai pegar o seu fundamento de validade numa norma jurídica hipotética, fundamental. Então, essa, na visão dos círculos, seria uma total independência. E por último, mínimo ético. O mínimo ético é uma teoria desenvolvida por um filósofo alemão, George Elinek, aí um pouquinho antes do Kant, entre os séculos XIX e XX. É uma ideia similar a essa aqui, dos círculos concêntricos. No entanto, o Jelinek dizia que o direito, deixa eu colocar aqui, uma ideia similar. O direito é a concretização dos axiomas morais de maior importância. Então, não estaria todo o direito aqui, mas apenas os axiomas morais de maior importância. Eles que fariam o direito. E é o que ele chama de mínimo ético, essa influência da moral por sobre o direito. O direito e as regras de trato social. Então já abordamos a religião, abordamos agora as regras de trato social. Conceito: o que são regras de trato social? São padrões de conduta social, elaborados pela sociedade que visam tornar um ambiente mais ameno. Um exemplo que a gente sempre dá é a fila. As pessoas podem chamar de fila indiana. Não tem uma norma específica falando sobre fila nos locais. No entanto, é uma regra de trato social. Regra de cortesia, etiqueta, protocolo, uma regra cerimonial. Alguns aspectos históricos. Por que é importante isso? Antigamente era comum uma confusão, não só da religião com as normas jurídicas, mas também das regras de trato social e a legislação. O Paulo Nader ele traz mais exemplos, eu trouxe 3 aqui. Em Esparta, por exemplo, o penteado feminino era previsto em lei e havia a proibição do bigode pelos homens. Já em Rhodes, a terra lá que teria tido aquele colosso, uma das maravilhas antigas, a proibição de fazer a barba. Veja que é praticamente o oposto do que havia em Esparta. E na lei das 12 tábuas, as mulheres, por exemplo, não podiam pintar as sobrancelhas, nem fazer queixumes lúgubres nos funerais. É até uma terminologia bem interessante. Veja que são regras de trato social que estavam na legislação. Então, antigamente havia essa confusão. Então, caracteres ou características de regras de trato social. Paulo Nader vai dizer que tem um aspecto social, que é a maneira de se apresentar perante o outro. A exterioridade, que é uma superficialidade, a aparência da regra de trato social. Elas não querem dizer algo que a pessoa efetivamente esteja sentindo, mas aquilo que por conveniência ela faz. Unilateralidade, cada regra com deveres, mas não há uma exigibilidade, parte da pessoa. Heteronomia, os padrões de conduta, eles não nascem na consciência de cada indivíduo. Então, a necessidade, por exemplo, de se respeitar uma fila num banco, não vai nascer na tua consciência. Aquilo a sociedade convenciona, uma regra de trato social, e você faz. Vem de fora, não é autônomo, não vem de dentro. Incoercibilidade, constrangimento não dotado de força. Não quer dizer que não seja intimidatório, assim como as regras morais. Sanção difusa, é uma sanção incerta e ampla. Então, essa ideia da intimidação, ela não vai pegar todos de toda maneira. Também a gente percebe isso na isonomia por classes e níveis de cultura. Não se destinam ou irradiam aos membros de igual modo. Então, dependendo da classe social, ao nível de cultura, as regras de trato social elas também serão diferentes. Natureza dessas regras. O Paulo Nader vai analisar se essas regras pertencem ao direito, à moral,
ou a um terceiro gênero, aonde pertencem as regras de trato social. Então são duas correntes que surgem. A primeira, uma corrente negativista, que vai dizer que ou as normas de trato social pertencem ao direito ou à moral, ou pertencem a um ou pertencem a outro. E depois a corrente positiva, possibilidade de se deslocar de uma espécie para outra. Análise de diversos graus de pretensão de efetividade. E aí, na conclusão, o Paulo Nader ele faz um resumo em que ele aponta as características expostas tanto nessa corrente negativista como na positiva. E aí chegamos ao capítulo 6 dessa segunda parte do livro do Paulo Nader. Ele começa a falar dos fatores do direito. O que são os fatores e a função deles? A evolução do direito ela não resulta da mera vontade do legislador, lógico. Ela é subordinada à realidade social, subjacente e a fatores que influenciam a própria sociedade. Os fatores, então, eles são elementos que condicionam os fenômenos sociais. Por consequência, eles induzem também a transformações no direito. Princípios metodológicos. É a necessidade de apresentação de princípios antes do estudo desses fatores, para evitar uma falsa interpretação dos resultados. E aí o Paulo Nader vai começar a falar de alguns princípios. Primeiro falando da interferência de causas. Os fenômenos sociais eles são dotados de máxima complexidade. São muitas causas que se interferem. E ao pesquisador dos fatores sociais vai cumprir constatar essas causas e as influências delas. Distinção dos fatores em categoria. A complexidade desses fenômenos sociais ela aumenta conforme a sociedade evolui. Primitivamente, ela se restringia em fatores naturais. Com o passar do tempo, esses fatores passaram a ser históricos ou culturais. Eficácia direta e indireta dos fatores. A ligação dos fatores à sua eficácia direta ou indiretamente ao fenômeno social. E aí ele vai começar a falar dos fatores naturais do direito. São os fatores determinados pela própria natureza. Então temos como exemplo fatores geográficos. Espera aí que eu apertei errado aqui. Clima. A ideia de que o clima influencia o próprio desenvolvimento do homem. Paulo Nader ele vai contrapor a sua visão à de Montesquieu e vai criticar a contradição do próprio barão francês. O clima ele é um fator importante, mas não de tamanha proeminência. Importância como os processos educacionais de formação do caráter. O Montesquieu ele acreditava, num livro ele expõe a sua ideia sobre isso, de que a cultura, dependendo do clima, ela tende a determinada solução, a determinado resultado. E o Paulo Nader ele contrapõe a visão dele, a do Barão de Montesquieu, que ele acredita que o clima é um fator importante, mas fatores mais importantes do que o clima são processos educacionais e a própria formação do caráter, que pode estar ligada ali a uma ideia familiar. Que esses são fatores muito mais preponderantes do que o fator climático. E aí ele dá uma visão que é, de certa forma, oposta à visão do Montesquieu. Recursos naturais, a ligação entre o que é fornecido pela natureza e o que o homem transforma em sua própria tecnologia. O território é a adaptação do ser humano à superfície do planeta, a localização de terra em relação às fontes de água potável, isso é importante. Percebam que normalmente as culturas antigas, elas se formam normalmente próximas a leitos de rio, a nascentes. E um dos fatores ligados ao território é, logicamente, a distância de recursos naturais. Então, esses seriam os fatores ligados à geografia. Agora, os fatores demográficos. Fator demográfico seria o maior ou menor concentração de pessoas em um espaço definido. O equilíbrio entre o espaço vital e o número de habitantes. Isso, claro que funciona como um fator a influenciar o direito. Fatores antropológicos. O desenvolvimento de aptidões fisiológicas, mentais, elas abrangem caráter étnico, aptidões, tendências e características de cada raça. Eu coloquei essa interrogação porque eu entendo o livro e eu tenho um imenso carinho pelo professor Paulo Nader,
E aqui não vai uma crítica forte, nada disso, mas há terminologias que eu acho que estão defasadas. Ele é um livro de 1980 e nós temos que entendê-lo como tal, muito embora ele sofra várias atualizações. Há partes do livro que não se atualizaram a tendências que a sociedade exige que sejam modificadas para o atendimento dos direitos de certas minorias. Então, quando Paulo Nader, por exemplo, fala de cada raça, essa é uma terminologia que eu particularmente abomino. A ideia de raça hoje em dia não tem sentido, principalmente com o projeto Genoma. A gente chegou à conclusão de que só existe uma raça, que é a raça humana. E é muito mais correto abranger a ideia de etnia. Que a etnia ali está uma ideia cultural, enfim. Principalmente num país totalmente miscigenado como o nosso, qualquer divisão de raça tende mais a um viés político ou casuístico, a atender determinada situação que seja mais conveniente a um a outro. Então fica só essa minha ressalva nesse ponto. Não é uma crítica forte, eu acho que é só um ponto que poderia ser adaptado, já que é um livro que tem várias edições, e isso claro que não vai tirar de forma alguma o brilhantismo do decorrer do livro, né? Eu subi aqui fatores culturais do direito, são fatores históricos desenvolvidos pelo ser humano. Fator econômico é a influência da economia na formação e evolução do direito. Aí surgem correntes do pensamento que vão apontar para a subordinação do direito inteiramente a esse fator, que são correntes do dito monismo econômico. E também a corrente de pensamento que tem a economia como a infraestrutura da vida social e determinadora da superestrutura. Essas correntes são chamadas de materialistas históricas, e elas têm uma ligação de acreditar que a economia ela é a infraestrutura que vai, de certa forma, determinar a superestrutura no qual estão direito, moral, política, religião, enfim. Invenções. De um lado, as invenções elas envelhecem o direito, do outro, elas fazem surgir a necessidade de criação de novos instrumentos. A moral, apesar de não ligação direta entre o direito e a moral, o direito se mostra sensível às mutações que ocorrem na moral e acaba se adaptando a essas novas necessidades. Religião é um fator que antigamente influenciava diretamente, hoje ele vai influenciar indiretamente, já que o Estado e a religião eles não se confundem mais. Ideologia. Cada ideologia corresponde a uma concepção distinta de organização social. Então, exemplos: liberalismo, nacionalismo, são ideologias que vão servir como fatores. E a educação. É através da educação que se pode dotar o corpo social de um status ético e intelectual. É a ideia de que o progresso de uma sociedade vai pressupor o desenvolvimento em várias áreas do saber. Quais são as forças atuantes na legislação? São medidas em que os fatores jurídicos podem levar o legislador a elaborar novas leis. Então, uma das forças é a força política, já que cada segmento político ele vai corresponder a um ideário de valores próprios. Movimentação de cada grupo para que suas teses se realizem concretamente. Então, a política é uma dessas forças que atuam na legislação. A segunda é a opinião pública. Então, períodos em que a opinião pública se levanta com forças a mudar a ordem legislativa vigente, por exemplo. E o Paulo Nader ele dá como exemplo o artigo 61 da Constituição, que vai falar da Lei de Iniciativa Popular, e também o caso concreto da Lei de Ficha Limpa, que foi uma lei de iniciativa popular. Então, a opinião pública também influenciando a legislação. Grupos organizados são grupos, são organização de pessoas para o alcance de objetivos em comum, sindicatos, associações, enfim. Medidas de hostilidade. Aqui não tem a ver direto com a opinião pública. São medidas que forçam o poder público ao atendimento das reivindicações. Então, a greve do trabalhador, o lockout, o engarrafamento no trânsito, por exemplo, são situações de hostilidade que forçam a mudança do direito. Direito e revolução. Paulo Nader ele vai comparar
a revolução aos fatores jurídicos. E aí ele vai dizer algo muito importante. Enquanto a mudança pelos fatores jurídicos é gradativa, a da revolução é rápida e ampla. Pressupõe o uso de duas ações, a intelectual e a força. Se houver fracasso na tentativa de revolução, a relevância será jurídico-penal. Já se houver sucesso, a revolução, a relevância será jurídico-política, logicamente. Paulo Nader ele vai asseverar que os efeitos jurídicos desses golpes de Estado eles são menores que os de revolução. E aí é um conceito que é interessante. O golpe de Estado sendo diferente da revolução. Golpes de Estado eles objetivam apenas a queda de governo, com uma ulterior ascensão de outro regime. Tanto que é comum em tomadas de golpe, né, que haja manutenção da ordem jurídica vigente, porque a ideia é apenas mudar quem está comandando. Já a revolução não. A revolução ela comumente muda toda a ordem jurídica, todos os preceitos e não apenas se contenta em mudar o detentor do poder. E aqui nós terminamos essa segunda parte, que é uma segunda parte bem longa. Na próxima aula, voltada para o livro do Paulo Nader, eu vou falar aqui da parte que ele diz da noção do direito. E aí vai identificar o direito no universo, definições do que é a palavra direito, o que é a norma jurídica, a divisão do direito positivo, a conceituação de elementos como justiça, equidade, segurança jurídica e direito e Estado. Nós vamos aos pouquinhos. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente tirar desse livro. Esse livro que é uma fonte de conhecimento muito ampla, muito bacana e que certamente temos muito a aprender com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Que me desculpem aí uma aula muito longa, mas tem aulas que não adianta a gente resumir. Eu já estou resumindo o livro em partes, porque é um livro muito detido, muito interessante, e eu tenho certeza que, assim como serviu para mim, vai servir para a formação de conhecimento de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.